Bem, agora nós vamos falar sobre o estudo de estabilidade reduzido. Imagine um fabricante que pretende lançar um produto em diversas apresentações, né, dosagens e diferentes tamanhos e embalagens, tem que fazer para todas essas apresentações. Então, realmente você tem uma grande quantidade de experimentos e isso acaba trazendo um grande ônus ali para o fabricante. Então, existe a opção de se realizar um estudo de estabilidade reduzido. Tá? Então, é um modelo de estudo que pode ser uma alternativa ao modelo convencional quando o estudo envolver simultaneamente vários lotes com diversos fatores. Então, qualquer modelo de reduzido deve ter a capacidade de determinar o prazo de validade desses produtos. Então, a gente tem basicamente dois tipos de modelos: o de agrupamento e o de matrização. O de agrupamento é um modelo de estudo que tem como pressuposto que os extremos dos fatores representam os intermediários. Ou seja, se passou nas condições extremas, o do meio também está valendo. E a gente vai ver alguns exemplos. E o de matrização, ele já é um pouco mais elaborado, né? No caso, não é necessário definir os extremos, mas subgrupos de fatores, supondo-se que cada subgrupo pode ter um potencial diferente de estabilidade, sem necessariamente saber se o subgrupo será mais ou menos estável em relação a outros subgrupos. Então, é toda uma questão estatística aí, né, de utilização de matriz para poder realizar esse ensaio, tá? Então, a gente vai ter, né, o uso da avaliação estatística, onde ele vai fazer uma representatividade. Bem, então vamos para o de agrupamento, que eu acho que é o mais tranquilo para a gente entender. No de agrupamento, a gente pode simultaneamente fazer um estudo avaliando diferentes concentrações, diferentes tamanhos de recipientes, diferentes volumes de enchimento e sistemas de fechamento. A gente avaliando, né, propostas de embalagens para esse produto. Então, por exemplo, nós temos aqui a variação de concentração. Então, um produto na apresentação com 50, 75 e 100 miligramas. 3 lotes, né, lote 1, 2 e 3, de cada uma dessas concentrações. O tempo inicial, tá? 3, 6, 9, 12, 18 e 24. Então, aqui é um de longa duração. E aí, ele testa o que? Testa os extremos. Então, ele vai testar, tá? O de 50 todo e o de 100 todo. Não vai testar o de 75, partindo do pressuposto que, se os extremos são, né, aprovados, o intermediário também seria, por estar aqui em uma condição entre o limite superior e entre o limite inferior. Então, aqui é um exemplo. A gente também pode ter, aqui no caso, para volumes de frasco. Então, vamos supor que eu quero apresentar em 5, 10, 15, 20 ml. Tá? Então, eu também tenho que avaliar isso. Então, a gente tem aqui o tempo inicial, né, aqui 3 lotes, né, de cada uma dessas apresentações. E aqui a gente avalia os extremos, que são a embalagem, né, de 5 ml e as de 20, deixando de avaliar as de 10 e 15 que estão no meio. E aqui um agrupamento utilizando dois parâmetros simultâneos, concentração e volume de frasco, onde a gente tem aqui essas concentrações, tá? 1, 2, 4 concentrações, e o volume, tá? De 50, de 100 e de 200 ml. Também avaliando o que? Sempre os extremos e deixando o centro, né, sem avaliar. Então, esse daqui, né, aqui a gente tem o que, esse T significa testado e o asterisco é o não testado, tá? Então, aqui é um exemplo, né, de agrupamento. Na matrização, que ele é um pouquinho mais complexo, né, a gente pode avaliar concentração, lote, tamanho do recipiente, enchimento, composição e fechamento, o sistema de fechamento. Então, aqui a gente vê essas combinações aqui, né, de 50 e 100 miligramas, essas duas dosagens, e aqui a gente vê que os asteriscos, eles têm uma distribuição que não são os extremos, e isso é feito o quê? Numa matriz. Então você precisa de ferramentas estatísticas para estabelecer o que deve ser medido. E aqui tem uma combinação, né, aqui de sabor, por exemplo, né, desses lotes, sabor laranja, morango e cassis, e aí aqui também a gente tem, né, essas que não são testados, né, distribuídos numa matriz, então não são necessariamente avaliados somente os extremos. Bem, então, os testes realizados de sustentabilidade, né? O que é preconizado para IFAs? Necessários esses testes, o aspecto, né, o teor e impurezas relacionadas.
Já que algumas impurezas, né, relacionadas podem só ser identificadas com produto de degradação, todas as impurezas específicas devem ser monitoradas no estudo da IFA. Então você tem que determinar quais são esses produtos de degradação. Outros atributos de IFA podem ser suscetíveis a mudanças também, né, como a questão do tamanho de partícula, polimorfismo, que também é importante, pureza enantiomérica, né, quando relevante. Então são algumas coisas a depender do princípio ativo. Para medicamentos, para todas as formas farmacêuticas, geralmente são necessários os testes de aspecto, testes de teor e produto de degradação, bem como quantificação de antioxidantes e conservantes se estiverem presentes na formulação. Então é esperado que os ensaios microbiológicos também sejam realizados em todas as formas farmacêuticas, principalmente em embalagem multidose, que a gente falou. Então, você abriu aquela embalagem multidose, ela vai estar mais exposta, né? Então, ela está mais suscetível, então é mais crítico você realizar ali os ensaios microbiológicos e também produtos estéreos, obviamente. Além disso, os testes de eficácia de conservante também devem ser realizados se o produto tiver conservante. Também pureza enantiomérica, se for importante para a eficácia, né, e segurança do medicamento. Então, deve ser comprovar que não ocorre, por exemplo, uma racemização durante sua estabilidade. A forma cristalina do IFA também no medicamento deve ser avaliado durante, né, o trabalho e verificada a questão do polimorfismo, né, que a gente sabe que tem grande impacto na eficácia do produto. Para medicamentos que contêm IFAs vegetais ou opoterápicos, por exemplo, deve ser avaliado também o perfil cromatográfico. Fitoterápicos e medicamentos, né? A quantificação dos produtos de degradação, elas são realizadas se tiver especificado na monografia ou se houver produto de degradação que tem uma relevante toxicidade ou possa gerar ineficácia terapêutica, tá? Ainda para medicamentos de IFA vegetal, é requerido também teste de solução quando disposto na monografia do compêndio. Então, aqui são alguns exemplos. Mais especificamente, né, para cremes, pomadas, loções, pastas, géis, né, soluções, se avalia a limpidez, no caso de soluções, homogeneidade, pH, suspensibilidade para loções, consistência, viscosidade, distribuição também de partícula para suspensões. Comprimidos, além dos testes que nós vimos, né, se avalia de solução, desintegração, umidade, dureza e friabilidade. Para cápsulas, no caso cápsulas gelatinosas duras, resistência da cápsula, desintegração, dissolução e umidade. E das gelatinosas moles, se avalia dissolução, desintegração, pH, teste de vazamento e formação de película. Então aqui são alguns ensaios que são mais específicos. Para as soluções, né, observa formação de precipitado, limpidez, pH, viscosidade. Suspensões, se avalia além também de dispersibilidade, pH, viscosidade e outras propriedades reológicas. Emulsões, né, observa se há separação de fases, pH, viscosidade, tamanho médio da gotícula ou glóbulo. Então a gente tem aqui alguns ensaios que são específicos. E pós-reconstituição, né, que são bastante críticos. Então o estudo de estabilidade deve ser realizado para que demonstre que o determinado produto é estável, tá? No caso em condições diferentes daquela apresentada no estudo. Então aqui a gente tem que avaliar a questão dos diluentes. Principalmente, né, se você tem medicamentos genéricos e similares, deve-se testar todos os diluentes que forem descritos no medicamento de referência, como eu tinha falado para vocês no início da aula. Então, o fabricante, o candidato a genérico ou similar, ele tem que testar em todos os diluentes que tiver na bula do de referência, para não haver essa confusão. Então, se ele testa em menos diluentes, quando chegar, por exemplo, no hospital, como eu comentei com vocês, a equipe de enfermagem pode ficar em dúvida, né? Ou mesmo utilizar um diluente baseado de referência, mas que não foi testado pelo medicamento genérico similar e ter problemas. Então, por isso que tem que se testar todos os diluentes que tiverem de referência. E se por acaso algum desses diluentes que estão de referência não for compatível, isso tem que estar bem expresso lá na bula, que não é compatível, por exemplo, com rim lactato. Então, tem que estar bem claro, né? Mas isso, obviamente, não é interessante, né, para o medicamento de referência genérico. Então, o ideal é que ele busque formulação desses pós, né, para reconstituição, que seja compatível com todos os diluentes que estão descritos para o medicamento de referência. Bem, já medicamentos novos, né, que ainda não tem de referência, e para aqueles que possuem, recomendo testar todos os diluentes comuns. Por exemplo, água para injeção, soro fisiológico 0,9, cloreto de sódio, glicose 5%, solução glicofisiológica, solução de ringue lactato, testar o máximo de diluentes possíveis, né? Porque você tem aí um amplo
uma ampla variedade de possíveis diluentes, isso facilita bastante a vida do pessoal da enfermagem. Bem, aqui, né, de uma maneira geral, né, alguns procedimentos para concessão do prazo de reteste provisório do IFA, tá? Então, o que se observa? Se foi apresentado para a Anvisa o estudo de longa duração de 12 meses, sem nenhum resultado fora da especificação, isso no relatório, mais o estudo acelerado de 6 meses, que não tenha nenhuma alteração também no acelerado. Isso, a Anvisa vai liberar ali um prazo de reteste, né, um prazo de validade provisório. Então, você fez 12 meses, às vezes para não esperar até o 24º mês, a Anvisa pode conceder provisoriamente 12 meses, até que você conclua os 24 meses, tá? No caso da IFA. Tá? E às vezes no pós-registro, né, você alterou alguma coisa na sua formulação, mudou seu fornecedor, enfim, você tem que repetir o estudo de estabilidade se você mudar sua formulação. Então, o que você precisa no pós-registro? Já foi registrado, mas eu alterei a minha formulação. Eu vou ter que apresentar um de longa duração de 6 meses, sem nenhuma, né, com as etapas, né, concluídas até o 6º mês, sem nenhuma alteração. Tá? Nenhum resultado fora da especificação, e o acelerado de 6 meses, né, sem nenhuma alteração significativa. Então, a Anvisa vai te dar lá um prazo de validade provisório até que você conclua pelo menos os 24 meses. Tá? Agora, se for encaminhado para a Anvisa um estudo de estabilidade de longa duração, independente do tempo, sem o estudo acelerado, não vai. A Anvisa vai dizer que você apresentou documentação insuficiente para a petição e vai indeferir. Então aqui, né, isso vem no guia bonitinho, desenhado, para não ter nenhum problema no momento do pós-registro e etc. Bem, aqui um pouco da bibliografia, né, que foi utilizada, muita resolução nova, gente, muita coisa de 2019, aqui a gente tem aqui 2019, essa resolução de produtos de degradação de 2015, que nós vamos falar um pouco mais na próxima aula. Então, assim, a Anvisa trabalhou bastante nessa pandemia ou na véspera da pandemia. Então, é isso, gente. Nos vemos na aula onde a gente vai investigar melhor a questão da formação dos produtos de degradação.